Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula. Vamos trabalhar hoje com a área de transferência. A área de transferência, na verdade, é uma parte da memória que nós usamos para transferir um conteúdo que eu preciso colocar em outro local, ou em outro documento, ou da internet para um documento. Então, nós usamos a área de transferência para fazer isso. Sempre junto com a área de transferência, eu vou usar as ferramentas recortar, copiar e colar. Não existe área de transferência sem essas opções aqui. Então, ela funciona da seguinte maneira. Eu preciso desse parágrafo em outro local do meu texto. O que eu faço? Eu seleciono. Se eu quiser manter ele aqui e manter ele em outro local, eu uso copiar. Se eu quiser tirar ele desse local e colocar em outro, eu uso o recortar. Então, eu vou mantê-lo. Então, vou usar o copiar. Clico em cima do copiar, aparentemente não aconteceu nada, mas ele foi para a área de transferência. Agora, eu vou colocar ele aqui no começo do meu texto. Então, vou clicar aqui na frente do T, vou pressionar o Enter e vou colar ele aqui. Ele não apareceu. Quando eu copio, eu só coloco ele na memória. Agora, para trazer ele para minha tela, eu vou usar o colar. Clicando diretamente aqui em cima dessa prancheta, ele já cola do jeito que ele estava aqui. Se por um acaso você tem um texto todo formatado e você quer colar ele sem a formatação, aí você vai usar essa seta aqui. Como, por exemplo, eu vou fazer... Deixa eu desfazer aqui nessa setinha para voltar ele. E vou selecionar novamente, vou trocar a cor, vou trocar a fonte e vou trocar o tamanho. Então, eu fiz uma formatação nesse parágrafo. Agora, eu vou copiar ele para a área de transferência. E eu quero colocar ele aqui no início do meu texto, mas eu não quero ele nessa formatação. Eu quero igual essa outra aqui, sem formatação alguma. Então, eu clico na seta do colar e aqui eu tenho as três opções, ó. Manter a formatação, ele já mostrou na minha tela como ficou. Quer dizer, ele cola exatamente como está embaixo, como eu copiei ele. Aqui eu tenho a opção para mesclar a formatação. Então, em alguns casos, ele fica, digamos, aquela fonte com a cor, sem a cor, ou ele faz uma mescla de formatação. Se você quer somente o texto sem formatação alguma, você usa essa terceira ferramentinha aqui, essa que tem o A. Então, ele vai manter só o texto e vai tirar a formatação. Cliquei no colar, ele apareceu aqui, sem nenhuma formatação. Então, essa é uma opção que você tem para colar um texto com formatação ou sem formatação. Agora, se eu recortar esse texto, clico nele e clico aqui na tesourinha, ó, no recortar. Ele some da minha tela. Ah, eu quero pôr ele aqui no começo também. Então, clico, dou um Enter, vou com a seta para cima e vou colar. Mas eu quero colar ele com a formatação que estava. Então, uso a primeira opção aqui, esse colar com o pincel. Ele vai trazer para essa parte, ó, sumiu daqui de baixo, veio aqui para cima com a formatação, ele manteve, né, a formatação. Então, dessa forma, você vai usar a área de transferência. E eu posso colar quantas vezes eu quiser, ó. Enquanto eu for clicando no colar, ele vai aparecendo aqui. Ele só vai sair da área de transferência se eu mandar outro conteúdo para lá. Vou selecionar o título e vou copiar. Agora, quando eu colar, vai colar o título. Não colou mais o parágrafo, ok? Porque ele mantém o último conteúdo que eu enviei para a área de transferência. E se eu quiser copiar da internet um documento, também posso fazer isso? Posso copiar da internet sem problema algum. Eu vou pedir um documento novo aqui. Vou abrir o meu navegador. E vou fazer uma pesquisa aqui.
vou pesquisar sobre o Word. Vou pegar esse primeiro link aqui, clico sobre ele. E aqui eu tenho um texto. Então, eu vou copiar esse texto lá para o Word. Primeiramente, eu posiciono o mouse aqui na frente, clico, seguro o botão do mouse pressionado e arrasto para fazer a seleção do que eu quero. Destacou dessa forma, quer dizer que ele está selecionado. Aqui eu não tenho a ferramenta copiar, então eu preciso copiar de uma forma diferente, com o menu de atalho, que é o botão contrário do mouse. Em qualquer local você clica em cima aqui da sua seleção e depois, com o botão normal, você copia, clica no copiar. Também você pode usar as teclas do teclado Ctrl C, C de copiar. Pressione o Ctrl e pressione o C, ele vai copiar também. Agora eu venho para o meu documento e eu quero colocar ele aqui no meu documento. Eu posso usar o colar que eu tenho aqui, posso usar o botão contrário do mouse e usar a opção de colar. Ó, aqui ele vem com a formatação. Aqui ele mescla, ó, então ele manteve o negrito, itálico, ele fez uma mescla e aqui ele cola sem nenhuma formatação. Então, posso usar o botão contrário para usar aqui opções de colagem ou posso clicar aqui na seta e escolher também qual opção eu vou querer. Eu quero sem formatação alguma, então clico nessa terceira ferramenta aqui. Está aqui o meu texto que eu copiei da internet. Então, qualquer texto que você tenha, você achou aqui, você quer copiar uma receita. Então, vou pesquisar aqui. Você pode usar um mecanismo de busca que você goste, pode ser o mais usado é o Google, né? Eu uso o Google. Então, lá, receita de bolo de cenoura. Vou pegar a receita do bolo de cenoura. Ele achou vários links aqui, ó. Eu vou entrar nesse primeiro aqui, clico sobre ele. E aqui eu tenho os ingredientes do meu bolo de cenoura. Então, eu vou clicar aqui no começo, quando o meu mouse ficar esse risquinho agora, clico, seguro e arrasto. Olha só que ele selecionou junto uma parte aqui, ó, que não me interessa, mas não tem o que eu fazer por enquanto. Botão contrário, copiar ou Ctrl C. Olha aqui, ele já diz para você que pode ser usado as teclas de atalho Ctrl C. Copiei, vou vir aqui para o Word, vou pedir um documento novo aqui. E agora que é muito importante usar esse colar aqui, ó, sem formatação. Porque se eu usar esse outro aqui, ó, vai vir, ó, toda aquela bagunceira. Então, aí eu preciso imprimir a minha receita, vai ficar com um monte de coisa aqui que não tem necessidade. Então, usa o colar sem formatação. Tá aqui a minha receita. Eu posso apagar o que não me interessar, ó, seleciono isso daqui, pressiono Delete no meu teclado, ó. Isso aqui também não me interessa. Então, vou selecionando e pressiono Delete quando eu não quero alguma coisa aqui. Tá aqui os ingredientes. Ah, eu quero o modo de fazer também. Então, tem lá o modo de fazer. Então, vamos lá. Vamos achar aqui o modo de preparo. Seleciona, botão contrário, copiar. Volto aqui para o documento que eu estava, clico aqui na seta e uso o colar sem formatação. Está aqui a minha receita. Agora eu posso salvar ela. Vamos salvar. Aqui na minha pastinha, vou pôr aqui bolo de cenoura. E clico em salvar. Um outro dia, eu não preciso mais entrar na internet para ver essa receita. Eu posso abrir o meu documento aqui, posso imprimir ele também e tenho ela aqui salva no meu computador.
Então, essa é uma das formas de você usar também a área de transferência. Sempre que você tem um conteúdo em algum lugar e você queira passar para outro, você usa o copiar e depois o colar, ou o recortar e o colar, caso você queira retirar de um local e deixar no outro. Então, abra a internet aí, faça uma pesquisa, pesquise um documento ou alguma coisa que interesse, um assunto que te interesse, e copie e cole para o Word para você treinar essa opção da área de transferência. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!